Oi, gente, eu sou a Lívia, tudo bem com vocês? Como prometido, aqui tá o vídeo extra que eu vou fazer esse mês para compensar os livros de fevereiro que foi muito curto. E o vídeo é um vídeo para ler resenhas negativas dos meus livros favoritos. As resenhas foram tiradas do Scooby. Eu censurei o nome das pessoas porque são opiniões das pessoas. Eu não quero que ninguém vá atacar ninguém, vai no Scooby atacar Lívia. Mas você não é famosa, o que você tá falando? Não ataca. Não é legal atacar, então não ataca as pessoas. Mas vamos começar o vídeo. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. Se você tiver a opção de hypar, hype, pra gente ajudar aqui o canal a crescer. E eu quero agradecer a todo mundo que tá vendo os vídeos e tal, dando muito apoio. E vamos começar o vídeo de hoje, porque é 9h12 da noite e eu quero dormir. Mas vamos lá gravar. Só uma adendo antes de começar o vídeo, eu fui pesquisar. O primeiro livro que veio na minha mente foi aquele livro da Eta Fromm que eu falei, Uma Mulher Não é um Homem. E eu vasculhei. Tem 15 resenhas. As 15 resenhas são todas positivas. Viu como o livro é bom? Tão bom que não tem resenha negativa? Pois é, meu amor. Mas aqui eu achei. Eu tô muito triste. Aí vai começar com O Cozer das Pedras, O Rei dos Ossos, do Patrick. Eu não lembro o sobrenome dele, mas é Patrick Torres? Nossa, acertei. É Patrick Torres. E a gente vai... Eu vou ler aqui e aí eu vou dar minha opinião. Primeira resenha tem o título assim: História xoxa, capenga, manca, anêmica, fraca e inconsistente. Livro arrastado, não prende, não é interessante, é agoniado de ler com tantos floreiros, não é objetivo. Aliás, não tem objetivo. E cadê a droga da carta? Não tem um ponto alto, tudo meio morno. Falta um tempero, é insosso demais. Não recomendo a leitura. Olha, eu vou ser bem sincero. Se você estava esperando um livro com muitas coisas, tipo, por exemplo, muitos plot twists, você não vai receber nada. Esse livro ele é muito quieto, ele é muito calmo, porque ele tem o objetivo de trazer a simplicidade das pessoas que moram no Nordeste brasileiro. Então, assim, eu concordo num ponto aqui da carta. Pra quem não sabe, o protagonista desse livro escreve uma carta. Não, a mãe do protagonista escreve uma carta pra ele, só que essa carta nunca é mostrada no livro. Então, assim, eu acho que a carta é mais um objeto pra gente interpretar da nossa maneira. Mas é verdade, eu fui sentir falta da carta nesse livro. A segunda resenha tem o nome Mirto e Dona Hermínia poderiam oferecer muito mais como personagens. O livro começou muito bem, com a história do Mirto, tudo na medida certa. De repente, os personagens vão ficando vazios e a narrativa entra num exagero poético que, junto com a repetição da palavra parricida, influenciou na fluidez da leitura para mim. Enfim, não deixa de ser uma boa estreia. Tem coisas na escrita que podem ser polidas caso seja do desejo do autor, ou pode ser que isso seja uma característica dele. Aguardar o próximo livro. Eu vou ser bem sincero. Quando eu tava no início do livro, quando eu tava lendo, eu gostei muito da história. Quando foi chegando no finalzinho, eu tive um problema pra ler também, porque eu acho que o foco narrativo se perdeu demais. Mas assim, eu acho que o desfecho do Mirto e da Dona Hermínia é muito bom. O desfecho da Dona Hermínia, do Mirto, já era pra esperado. A última resenha. 2025 começando com o livro abandonado. Abandonado, meu amor? Eu tentei, e o início realmente me prendeu, mas depois da metade não deu pra mim. A sensação é que o autor tenta o tempo todo forçar essa escrita poética, que em geral eu gosto bastante, mas aqui foi em excesso. O livro passou a ser cansativo e mesmo que eu quisesse muito saber o que aconteceria, a história foi se arrastando de uma tal forma que eu estava perdendo a vontade de ler qualquer outra coisa. Quero deixar claro que o livro não é ruim, e temos aí muitos exemplos positivos, mas ele não funcionou pra mim, e apenas por isso estou dando a leitura como abandonada. Aqui outra pessoa que falou que o meio do livro é muito arrastado. Gente, eu concordo. Vamos agora abrir um parênteses aqui sobre o livro do Patrick Torres. O início dele é muito bom. Ele te prende. É uma narrativa construtiva que te prende, porque você quer saber o que acontece. Só que a metade da narrativa, ela é meia. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que ela foi meia criada do nada. Porque, assim, pra mim, o desfecho do Mirto e o motivo dele ter fugido não fazia sentido pra mim. Então, assim, eu concordo um pouquinho com as resenhas que, tipo, a metade ficou ruim e prendeu no início. Real, prende no início, mas depois você tem que ter muita coragem pra terminar de ler. Não que seja um livro ruim, mas é verdade, é um livro meio que arrastado no final. Mesmo eu gostando do livro e tendo 5 estrelas, tem esses problemas também.
Mas, eu gosto muito do livro, mas esse final me deixou a desejar. Então eu concordo com duas das resenhas e a primeira. Oh, e a primeira eu não concordo muito. Mano, enquanto eu tava gravando, eu percebi que a luzinha do meu microfone tava desligado. A porra da bateria dele acabou no meio do vídeo. E eu gravei 10 minutos de vídeo. E agora eu vou ter que gravar de novo. Tá, mas enfim, voltando. O próximo livro que eu escolhi pra fazer para ver resenhas negativas dele foi A Incrível Lavanderia dos Corações. Esse livro, ele é um livro de ficção de cura que eu li no ano passado. Eu não vou falar aqui o resumo dele, que eu tô com muita preguiça, e também eu fiquei muito puta que as gravações foram apagadas. A primeira resenha, ela é bem esquisitinha, porque ela detona o livro, só que ela tá assim, avaliada como 5 estrelas. Falhou no desenvolvimento. A premissa inicial era interessante, mas o desenvolvimento deixou a desejar. O livro acabou se tornando uma coletânea de frases bonitas, sem uma história sólida para sustentá-las. A escrita é fraca, os personagens estão pouco desenvolvidos e a narrativa não se aprofunda o suficiente para cativar. Além disso, a estrutura do livro lembra uma sucessão de contos, mas sem divisões claras de capítulos. Isso tornou a leitura arrastada e cansativa, dificultando a imersão na história. No fim, a incrível lavanderia dos corações partidos não entrega o que promete e se perde uma narrativa superficial. Eu só vou ler essa outra. Eu vou ler todas as resenhas porque todas elas têm uma coisa em comum e eu vou dar a minha opinião depois. Segunda resenha é 4 estrelas e o título é Não Caiu Tão Bem. Não é ruim, mas também não é tão bom. O enredo em si é legal, mas a escrita deixa a desejar, em algumas partes. Achei até um pouco desconexa em certos trechos. Até tem bons cortes, só que não acho que um bom livro se sustente apenas com cortes legais. Achei o final meio capenguinha. Creio que não tenha caído tão bem pra mim, mas acho que seja uma questão de expectativa. Estava esperando outra coisa. A terceira resenha tá avaliada em 4 estrelas e tá escrito assim: Nem sei como terminei de ler, muito fraquinho, não me envolveu, pode ser pessoal, mas para mim as coisas não fazem sentido nem se conectam. O que as 3 resenhas têm em comum? As 3 resenhas falam que o livro é desconexo. E, gente, o pior, que eu concordo. Quando eu comecei a ler o livro, nas primeiras páginas, você tem que montar a frase para poder entender. Não tipo, ai, embaralhou e tal. Só que é tão desconexo, mas tão desconexo a história, que você não consegue compreender. Então, assim, eu entendo as pessoas que falaram que não dava para compreender a história por conta dessa desconexão das cenas, e é verdade. Na primeira resenha, ela comentou sobre os personagens serem rasos, eles serem capengas e tal. Eu concordo. A protagonista, ela tem uma história legal, só que eu acho que ela não foi tão aprofundada assim. Eu acho que o personagem que mais teve desenvolvimento nessa história foi o secundário que apareceu logo no início. E isso mostra muito como o livro é, porque se o secundário tem mais envolvimento que a protagonista, o que o livro quer entregar? Qual é o objetivo do livro? Eu gostei do final, só que ao mesmo tempo eu não gostei dele, porque ele foi um final muito aberto. Você podia interpretar de qualquer maneira. Mas assim, o final eu gostei. Mas é verdade, tem muitos momentos que a narrativa é desconexa e também os personagens em si, eles não são muito bem aprofundados. Por ser uma literatura de cura e ser mais fraquinho, esses livros têm o objetivo de, tipo, acabar com o sofrimento do personagem em poucas páginas. Ele se curar, sabe? Então, assim, eu acho que se tivesse mais páginas, tipo 400 ou até mais de 300, eu acho que se desenvolveria mais o personagem. Mas é verdade, eu concordo com o que com essas pessoas falaram. Porque muitos personagens não tinham, tipo, um desenvolvimento básico. Agora, o próximo vídeo, o próximo livro é o Código da Vinci. Esse livro, ele é super famoso. Ele é um best-seller, ele é um New York Times best-seller. E assim, tem 100 mil resenhas dele no Scoob. Então eu peguei 2 resenhas, que foram as primeiras que eu achei que estavam aparecendo ali, que eram negativas, e eu vou ler elas porque eu não queria procurar. E assim, a primeira é assim: o título é História Sem Graça, 4 estrelas. Não gostei, sinceramente achei muito forçado, embora alguns capítulos tenham me envolvido bastante, não me convenceu. Talvez foi por causa da expectativa que tive quando me falaram que o livro era simplesmente extraordinário, mas pra mim não serviu. Desse autor, é o primeiro e o último. Quando eu fui ler o livro, a minha amiga Isabel, que panfletou pra mim o livro, falou mesmo que ele era muito bom, que ele era muito massa. E as outras pessoas que eu ouvi falar sobre ele, esse livro também falavam que ele era muito bom. E eu fui com expectativas muito altas. E eu saí com as minhas expectativas cedidas.
E eu vou ser bem sério com vocês, tá? Ele é um livro que tem uma fórmula do herói. Tem um início, um meio, um desenvolvimento e um fim. O que é a narrativa do herói? Você sabe o que é a narrativa do herói, né? Se você sabe, pesquisa depois. Esse livro é muito narrativo do herói, só que um pouco mais moderno. Então, assim, se você não gostou, você não vai gostar desse livro. Se você não gosta dessa história, você não vai gostar dos outros livros do autor. Porque todos seguem uma mesma narrativa. Só que assim, eu vou ser muito séria com você. Na última parte que ela fala desse autor é o primeiro e último, eu achei é, muito premeditário. Tem muitos outros livros do Dan Brown que eu acho que, que ela pode ler e pode gostar. Esse pode não ter sido pra ela, mas assim, essa resenha aqui Código da Vinci, ela é uma lista, ela é uma receita de como fazer um best-seller, que é o caso desse livro. O título é Malandragem, tem uma estrela. 1. Nada de estilo. Escreva fácil. Não esqueça que o Homer Simpson pode querer ler você. 2. Faça como a Madonna. Escolha um tema bem polêmico, tipo sexo, político ou religião. 3. Termine o capítulo sem dizer o que aconteceu. Só dê a resposta 2 capítulos depois e repita a malandragem no capítulo seguinte. Ei, tá fazendo o que aí? Vai lá virar best-seller. Eu achei um pouquinho de engraçado, mas eu também achei um pouquinho idiota, porque ele resumiu o livro assim, em uma maneira eu acho muito superficial. E eu achei muito engraçado, porque quando eu li essa resenha na primeira vez, eu rachei o bico, porque eu achei muito engraçado. Agora lendo não parece, mas tipo, se você ver, eu achei muito engraçado. Eu não vou comentar muita coisa porque eu achei super engraçada a resenha e eu não quero acabar com ela. O próximo uma resenha é o Retrato de Dorian Gray. E aqui eu peguei uma resenha que ela é gigantesca, só que ela é muito legal de ler, porque ela é gigantesca. Gigantesca. É escrito assim: de fato, literatura gótica não é para mim. Fui com as expectativas altas para esse livro. Sempre bom ler clássicos e refinar a leitura. Porém, a obra realmente não me fascinou. Claro, a premissa é ótima. O Dorian é um anti-herói bem construído, e toda a filosofia por trás do que é belo e do desejo evoca um cenário ideal para as divagações com seu retrato. Eu gostei dessa frase, eu gostei desse, dessa citação dela, achei legal. Agora, uma opinião mais pessoal. Particularmente não gosto do excesso de lirismo e tão pouco da teatralidade visceral dos livros dessa época. Infelizmente, não consegui aproveitar a leitura. Fora que a história simplesmente começa a desandar no final do livro, pulando várias partes importantes do desenvolvimento da loucura do Dorian. Há quem goste, mas literatura gótica não é para mim. PS. Daria mais estrelas se a história focasse mais no Brasil. Amei Ilhas de Mar. Ah, PS. Daria mais estrelas se a história focasse mais no Basil. Amei ele demais. PS2. O que eu sofri pra passar do capítulo 11 não tá escrito. Eu não lembro do capítulo 11, mas eu acho que se tivesse um foco narrativo mais aprofundado no Basil, ia ser tão legal. Tão legal. E assim, continuando a linha de raciocínio dessa menina, ela falou que o lirismo desse livro de época é muito excessivo. E eu concordo. No livro Retrato de Dorian Gray, o escritor colocou muitas referências políticas e econômicas da época. Ele colocou reis, rainhas, condes, princesas e jogou, tipo, achando que nós íamos entender. Pessoas que estão lendo isso em 2024. Eu não entendi. Tanto é que todo o final do livro eu via na notinha de rodapé e lia. E tinha notinha de rodapé do livro que, tipo, era gigantesca. Era um versículo da Bíblia de tão grande que era. Mas assim, eu concordo com porque é muito lirismo esse livro, é muito poético. Eu concordo com isso também, porque eu acho que ele tenta ser muito bonito. Ele é bonito, assim, eu gosto dele. A próxima resenha tem um título assim: Talvez tenha feito sentido para alguém, uma estrela. Quase 1000 anos depois, consegui finalizar essa leitura. Não entendi nada. Muitas palavras, divagações. Foi uma leitura que não fez sentido para mim. Talvez faça sentido para outras pessoas. Ah, é uma opinião mais dela. Eu não vou comentar muito sobre ela porque é mais uma opinião. Agora, essa resenha aqui, eu li ela antes de fazer o vídeo. Cara, ela é muito boa. Primeiro que o título é O Olhar para o Abismo. E ela tá avaliada em uma estrela. Quantos mistérios, polêmicas e paradoxos envolvem esse livro? É de quebrar a cabeça. Conheci com ele o dandismo e o decandetismo, e confesso que foi de difícil digestão as propostas de filosofias. A história em si é boa, dando aval para análises psicológicas minuciosas e morais nas entrelinhas. Só que o mais curioso é como o Oscar podia facilmente ser um personagem desse livro.
E esse fascínio pelos crimes é como um olhar para o abismo, mas um espelho também. Quem leu e julgou ele sentiu isso. Quem leu e não julgou, também. É como Basil, pintou a obra e acabou mostrando muito de si, mais do que ele mesmo gostaria. Eu vou ser bem sincera, tá? Eu concordo um pouquinho com o que essa pessoa tá falando, porque eu já li na internet que muitas pessoas falam que o Retrato de Dorian Gray é uma história que o Oscar Wilde, que é o escritor, se inseriu porque ele queria contar alguma coisa que aconteceu com ele. Não sei se essa história é verdade, não sei se ela é 100% verídica, mas eu não concordo que ele tenha se inserido na história. Mas essa parte do Basil, dele pintar e se mostrar mais de si do que dele, eu também concordo muito com isso. O Basil se ouviu muito dependente daquela pintura, então assim, eu concordo, mas eu achei essa resenha muito bonita. Eu não sei se é a escrita, mas assim, eu amei essa resenha desse livro. Ai, mas ela fala mal do seu livro. Não tô nem aí, é muito bom essa resenha, quero nem saber. O próximo livro, eu acho que é o último, é O Clube do Crime das Quintas-feiras. Esse livro, eu peguei um apego emocional nele. E quando alguém fala mal dele, eu já fico puta, porque eu gosto muito dele. Mas vamos lá. A primeira resenha tá escrito assim: me deixou de ressaca literária. 5 estrelas. Meu Deus, o que foi isso? Me venderam esse livro com a proposta do que seria muito divertido, muito legal. Nossa, você vai amar. Você vai amar. Amar? O quê? Sério? O livro parece que se arrasta. Aparece pistas, mas aí é falsa. Aparece suspeito, mas aí morre. Faça-me o favor, né? Não, simplesmente não. Essa história não foi feita para um livro, e sim uma série ou um filme. Porque tem cenas que só fazem sentido se tivesse uma câmera na cara dos personagens. Eu também concordo que se ele fosse um filme, seria muito mais legal. Tanto é que ele vai virar um filme. Ele vai virar um filme esse livro. Não sei quando que ele vai sair, mas ele vai virar um filme. Tô muito feliz porque eu gosto muito desse livro. Assim, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Ele é um livro que não aprofunda muito. Ele é meio rasinho, sabe? Mas quando você quer uma leitura bobinha, ele é bom. Porque ele não te pega muito. Ele é um livro bonitinho e tal. A próxima resenha tá avaliada em 3 estrelas e tá escrito assim: bom, nada mais que isso. Esse é o título. Esse é um livro simpático. Seus personagens são muito cativantes, perspicazes e queridos. Mas só esses personagens não conseguem segurar a narrativa confusa e sem fluidez do autor. O livro se alonga demais, tentando emplacar reviravoltas sem pé nem cabeça, introduz os personagens necessários só para descartá-los no momento seguinte. Você demora a pegar o ritmo do livro. Também, na minha opinião, eu não acho isso. Eu peguei bem no início já a leitura, eu já embarquei na leitura e bum, fui. E foi bem rápido, eu terminei o livro bem rápido. Eu não acho que o livro seja sem fluidez, eu acho que o livro seja fluido. E é claro, tem muito personagem que você tem que ficar lembrando, tipo, cara, quem que é esse mano? Tanto é que, tipo assim, no decorrer do livro, tinha um personagem que eu percebi que, tipo assim, de onde que você apareceu? O que você tá fazendo na casa da protagonista? Quem que é você? Porque eu fiquei real assim, tipo, cara, quem que é você? Ruizu, eu não lembro de você. Aí eu tive que voltar nas páginas pra poder lembrar quem que ele era. Mas assim, vou ser muito sério com vocês, tá? Se você não, você tem que decorar muito nome de personagem desse livro. Mas eu gosto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo não tem o intuito de, tipo, atacar essas pessoas que fizeram essas resenhas, porque é a opinião de todo mundo. Nós temos que criar uma comunidade de livros, como é que fala? Aberta a discussões. Nós não podemos basear nossa opinião no livro, porque o autor, ele faz um livro com um pensamento, com uma crítica. Você pode interpretar de outras maneiras. O livro, ele é uma obra que você interpreta. É que nem uma música. Por exemplo, você interpreta uma música que fala que o nome da música é amor. Você interpreta, tipo, uma sofrência. Mas aí a pessoa vai lá e interpreta isso como uma superação. E aí vai lá uma pessoa interpreta isso como um amor tóxico. Você interpreta os livros de maneiras diferentes. Então, assim, essas linhas negativas, eu acho, além de apontar pontos interessantes que eu não tinha percebido nos livros anteriormente, tô falando um pouco rápido demais porque eu quero dormir. Ele também põe a opinião das pessoas. Por tipo esse vídeo aqui. Se eu não expôsse minha opinião sobre livros, eu não teria esse canal. Porque esse canal é voltado à opinião de livros. Então, assim, não vão atacar essas pessoas no Scooby e tal. Ah, Lívia, você não tem nem seguidores pra ir. Cala a boca. Só tô falando. Não gerem ódio. A gente tem que criar uma comunidade de livros boa. Porque a decadência na leitura já é uma coisa recente. Porcentagem de pessoas que pararam de ler esse ano passado decaiu tipo 50%. Metade da população brasileira não lê mais. Nós temos que ser muito receptivos com as pessoas que leem. Porque é um hábito que tá acabando.
Então, assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Até eu terminar esse canal, até eu parar de postar vídeo, eu vou fazer vídeos estimulando a leitura. Porque eu quero que as pessoas leiam. Eu quero que elas vejam como que a leitura afeta a nossa vida. Por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, eu voltei a ler. Eu li 13 livros no ano. E aí, eu fiz o Enem, que foi meu primeiro ano, e eu tirei 440 na redação. Sim, eu admito, eu tirei 440 na redação. Eu me senti muito mal, porque teve uma menina na minha sala que tirou 940 no primeiro Enem dela. Eu fiquei, amiga, cala a boca. E aí, no segundo ano passado, eu li 40 livros. E eu não li porque eu tinha, eu li por diversão. E aí, sabe quanto eu tirei na redação esse ano? 880. Sim, claro, tem um pouquinho de esforço meu, porque a redação eu comecei a pegar o ritmo. E também a leitura. A leitura, ela sim ajuda muito na hora da escrita, porque ela enriquece o vocabulário e enriquece a sua forma de se expressar. Então, assim, leiam. Leiam, não importa se é um artigo de opinião, se é um texto da escola, leiam, 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 não importa. Ai, mas é um livro hot, que não tem acrescentar nada na sociedade, leiam. Não tem problema, só leiam. Porque no final vai chegar no final da nossa vida, os robôs vão dominar a Terra porque a gente tá formando analfabeto funcional. Então, assim, obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falei muito embolado, é porque eu tô muito cansada e eu quero dormir. Eu gravei esse vídeo rápido e eu fiquei puta quando eu não tava gravando o áudio. Boa noite. Um beijo pra vocês. Se cuidam, bebam água, se hidratam, estudem. Estudar é bom e se formar também. Piranha inteligente não quer ganhar com ninguém. Boa noite, bons sonhos. Vou tentar mandar esse vídeo até sexta-feira. E é isso. Um beijo pra vocês e tchau!